O Conexão FI neste vídeo vai mostrar 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos na Bolsa de Valores e que rendem acima da inflação. E ainda, vou explicar o que é o indicador VPA e PVP, qual a inflação acumulada atual e quais foram os critérios de seleção desses 3 FIIs, além de apresentá-los com base em uma análise fundamentalista e histórico de dividendos. Tudo para manter você bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E nesse vídeo, antes de falarmos dos 3 FIIs, vou apresentar para vocês o que é o indicador VPA e o indicador PVP, dando exemplos, depois vamos falar da inflação e os critérios que eu utilizei para fazer a seleção desses 3 FIIs que eu trago para vocês. Então vou começar falando do VPA, que ele é um valor patrimonial por ação, mas ele também é válido para fundos imobiliários. A distinção é que, ao invés de ver a cotação da ação, vamos utilizar o valor da cota. Mas ele é um índice bastante utilizado na comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial de um determinado ativo, seja fundo imobiliários ou ações. O VPA representa a divisão entre o valor do patrimônio líquido de uma companhia ou fundo imobiliário e seu total de ações ou cotas emitidas no período. É comum que os valores de mercado e patrimonial sejam distintos, por isso o VPA não deve ser analisado isoladamente. Assim, o investidor consegue interpretar esse indicador de forma eficiente e realista. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Apenas para dar um exemplo para vocês de como calcular o VPA, basta dividir o valor do patrimônio líquido pelo total de ações ou o total de cotas emitidas pela companhia ou fundo imobiliário, e aí vamos ter o VPA é igual ao patrimônio líquido dividido pelo número de ações ou número de cotas. E só vai lembrar que a palavra ações está vindo aqui porque é o significado do VPA, valor patrimonial por ação. Só faço adendo que o VPA tem o mesmo efeito quando for trabalhado com fundos imobiliários. Não há distinção nesse aspecto, porque é um indicador financeiro apenas. E o que é o PVP? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. É um indicador que informa se o valor de uma ação ou fundo imobiliário está relativamente cara ou barata. O PVP pode ser obtido através da divisão entre o preço de um ativo negociado na Bolsa de Valores e o valor patrimonial da companhia ou do fundo imobiliário. O VP é o valor contábil da empresa ou fundo imobiliário descoberto através do seu patrimônio líquido, que é o PL total. Por conta disso, demonstra o seu valor real. Para conseguir calcular o patrimônio líquido de um negócio, é necessário somar todos os seus bens e direitos e subtrair o valor total das despesas. Com essas informações, aí sim é possível realizar o cálculo do PVP. E aí eu apresento para vocês como calcular o PVP usando 2 abordagens. Uma vai ser a cotação dividido pelo VPA, que é a abordagem que eu aconselho por ser a mais simples, ou o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. E note que o valor de mercado é diferente do valor patrimonial, como temos falado por aqui. Porque o valor de mercado é quanto a totalidade das ações ou cotas vezes o valor da cota ou ação chega no valor do mercado. Já o valor patrimonial é quanto de fato vale aquela empresa, ou o total de valores de um fundo imobiliário. Então, para ficar mais claro para vocês, eu trago um exemplo prático usando o Banco do Brasil. Mas aqui não faria absolutamente nenhuma diferença se trouxéssemos qualquer fundo imobiliário. Apenas trago o Banco do Brasil porque é simples de entender. Então, imagine uma cotação teórica para BBAS3 de R$ 29,69 e um patrimônio líquido de pouco mais de 135,4 bilhões de reais. O total de ações com pouco mais de 2,8 bilhões de ações. Imagine que isso aqui também poderia ser o número de cotas de um fundo imobiliário. Bem, se multiplicarmos o total de ações pela cotação de BBAS3, necessariamente temos que chegar ao valor de mercado. Então, que fique muito claro. Se a cotação do ativo, seja ele um fundo imobiliário ou uma ação, se multiplicarmos essa cotação pelo total de ações ou número de cotas, necessariamente temos que chegar no valor de mercado desse ativo. Agora, o patrimônio líquido, notem que ele é diferente, porque ele é a soma, como falamos no slide anterior, de todos os valores que
a instituição possui, já honrando a sua dívida caso ela exista. Bem, então vamos calcular. O VPA, neste caso, vai ser o patrimônio líquido total dividido pelo total de ações ou o número de cotas. Neste caso, ações, porque estamos falando do Banco do Brasil. E aí vamos ter um VPA com um múltiplo um pouco acima de 47. Então, para calcularmos o PVP, nós podemos usar uma das duas abordagens que eu falei no slide anterior. Vamos utilizar o valor de mercado, que é de aproximadamente 85,07 bilhões de reais, dividido pelo patrimônio líquido, de pouco mais de 135,44 bilhões de reais. Neste caso, vamos ter a fração 0,628 ou aproximadamente 0,63 no seu PVP. E a segunda abordagem, podemos utilizar a cotação, no caso de R$ 29,69, como vocês podem ver aqui, dividido pelo VPA, que é o múltiplo que acabamos de encontrar de 47,26. Essa divisão vai ser de 0,628, exatamente como vimos no exemplo anterior, e o que vai ser aproximadamente um múltiplo de 0,63. E aí vocês podem fazer essas contas para vocês mesmos conferirem ou utilizar em qualquer ativo que vocês desejarem. Falando agora da inflação acumulada dos últimos 12 meses, nós temos incríveis 8,99%. E essa tragédia está sendo mais impulsionada recentemente por conta do reajuste tarifário da energia elétrica. Mas isso é tema para outro vídeo. O que importa aqui para a gente é ter a informação do acumulado dos últimos 12 meses e não apenas do ano de 2021, porque o objetivo é avaliar fundos imobiliários que nos últimos 12 meses tiveram um dividendo acima da inflação. E aí trago para vocês quais foram os critérios de seleção que eu utilizei para chegar nesses 3 FIIs que eu vou apresentar para vocês na sequência. Então, para ser muito transparente, e aproveito para fazer um alerta que neste vídeo não existe a intenção de fazer recomendação de compra ou venda de nenhum dos ativos apresentados aqui, mas tem um aspecto educacional para que vocês, além de entender tudo que foi explicado até agora, também possam avaliar se esses fundos imobiliários fazem sentido para o perfil de vocês e para a carteira de dividendos de vocês. Então, o primeiro critério utilizado foi o dividend yield, que precisa ser acima da inflação, ou seja, qualquer coisa acima de 8,99% no acumulado dos 12 meses. Então vocês não vão ver fundos imobiliários aqui com menos de um ano de existência após o IPO deles. O segundo é o PVP que vimos até aqui, como calculá-lo. E ele precisa ser menor do que 1. E como você entendeu a explicação até aqui, você entendeu por que precisa ser abaixo de 1. E a liquidez média diária precisa ser acima de 1,5 milhão de reais. E eu selecionei esse valor justamente para poder garantir ao investidor a liquidez necessária para poder fazer as suas operações com tranquilidade. Mas Alex, para que você selecionou o número de cotistas também, ainda mais acima de 9 mil cotistas? A razão disto é para que o fundo imobiliário não seja facilmente manipulável. Então, o número de cotistas é relevante por isso também. E também selecionei fundos imobiliários com patrimônio acima de 410 milhões de reais. E com isso vai mostrar que os fundos têm patrimônio suficiente para poder criar mais caixa e continuar expandindo, com a solidez de mercado que é necessária. E meus amigos, antes de continuarmos, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e de preferência compartilhem esse vídeo para fazer com que essa análise chegue para mais pessoas. E também peço para deixar um like nesse vídeo, porque fazendo isso vocês fortalecem o canal, proporcionando que eu continue trazendo esses conteúdos para vocês, que eu trago após fazer a minha análise e então compartilho com vocês. Para aqueles que puderem apoiar o canal, já deixo o meu muito obrigado. E o primeiro fundo que eu trago para vocês é o TG Ativo Real, com o código de bolsa TGAR11. Ele é do tipo híbrido. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses desse fundo é de 11,31%. E ele acumula também uma desvalorização dos últimos 12 meses de 8,08%. Somente no mês atual, 5,52%. Como vocês podem ver nas barras laranja, representando o ano de 2020, e nas barras verdes, representando o ano de 2021, o fundo tem performado muito bem de 2020 até 2021, tendo destaque para o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, onde ele apresentou resultados muito melhores do que de 2020. Vale lembrar que de março a abril foi justamente o período da expansão do coronavírus e quando todas as ações caíram na Bolsa de Valores. Mas, como vocês podem ver, os meses de maio, junho e julho não tiveram tanta alteração em relação ao seu provento mensal. E como eu prometi a vocês, eu trouxe um PVP abaixo de 1, que significa que o TG Ativo Real
está 6% mais barato em relação ao seu valor patrimonial. E o preço justo para ele é de R$ 130,79. Então, se vocês forem olhar a cotação neste momento do fundo imobiliário, ele precisa estar abaixo desse valor de R$ 130,79 para ele estar ainda barato na Bolsa de Valores. Como ele vem de uma recente queda forte no mês de agosto, de 5,52%, pode ser que, em algum momento, ele receba uma grande massa de compradores empurrando o preço para cima, e quando você olhar, pode ser que ele já tenha passado os R$ 130,79. Mas saiba que esse é o valor justo para se pagar por esse fundo, que ainda está barato. E um fator muito relevante é que a taxa anual de crescimento composta dos dividendos nos últimos 3 anos cresceu 11,42%. E o número de cotistas é de pouco mais de 76 mil. E ainda, desde 2017 até 2021, o fundo saiu de pouco mais de 100 milhões de reais para praticamente 1,5 bilhão de reais no seu patrimônio líquido. O próximo fundo imobiliário é o RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate, com código de bolsa de valores RBRF11. O tipo dele é Títulos e Valores Imobiliários. Como vocês podem ver, o dividend yield dele nos últimos 12 meses é de 10,58%. Ele acumula uma desvalorização muito forte de 22,06% nos últimos 12 meses. E somente no mês atual, ou seja, em agosto, ele acumula uma desvalorização de 8,75%. Quando olhamos os dividendos pagos em 2020 e 2021, percebemos que ele é um fundo muito estável, pelo menos ao ser comparado de 2020 a 2021. Sua estabilidade pode ser vista em praticamente todos os meses, com exceção de fevereiro e março, onde em 2020 teve uma leve alta em relação a 2021. Em relação a agosto de 2021, ele demonstrou uma performance muito melhor do que em agosto de 2020. Quando olhamos para o PVP, ele está com um múltiplo de 0,83, o que significa que ele está 17% mais barato do que o seu valor patrimonial. E o preço justo a se pagar por ele é de R$ 89,56. No entanto, ele tem demonstrado uma redução de 3,22% no seu dividendo ao longo dos últimos 3 anos, como vocês podem ver no DYKGR. O número de cotistas é de pouco mais de 75 mil. Mas ele também demonstra um grande crescimento desde 2017 no seu patrimônio líquido total, saindo de pouco mais de 100 milhões de reais para pouco mais de 1,2 bilhão de reais. E o último fundo que eu trago para vocês é o Mogno Fundo de Fundos, com código de bolsa de valores MGFF11. O tipo dele também é Títulos e Valores Mobiliários. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses dele é de 10,03% e ele acumula uma forte queda de 28,33%. Apenas no mês atual, de agosto, a queda já é de 10,04%. Quando olhamos no histórico de dividendos, é possível perceber que janeiro, fevereiro e março foram meses complicados para esse fundo imobiliário, porque os resultados dele de 2021 foram menores do que de 2020. Lembrando que em 2020 ainda teve o problema da pandemia, que fez com que todas as cotações caíssem, e ainda assim 2020 teve um resultado melhor do que 2021. Embora abril ele demonstrou um resultado melhor, e empatou em maio, mas na sequência voltou a cair em junho e julho e somente empatou de novo em agosto. Então, por essa razão, o crescimento dos dividendos ao longo dos 3 anos acumula uma queda de 7,37%. No entanto, o PVP dele é o melhor de todos até o momento, com um múltiplo de 0,81, ou seja, praticamente 20% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, cujo preço justo é de R$ 83,46. O número de cotistas é de pouco mais de 50 mil. Desde 2018, ele cresceu muitíssimo em 2019, teve uma leve redução em 2020 e agora em 2021 acumula uma nova redução. E talvez seja por isso que um número relevante de investidores desse fundo tem saído do fundo e gerado essa grande desvalorização acumulada dos últimos 12 meses. Bem, meus amigos, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês já possuem algum desses fundos imobiliários? Caso tenha alguma experiência, deixe a sua opinião nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir nesses fundos também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.